Olá, me chamo Arlindo Chagas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vou compartilhar uma experiência que me marcou para sempre. Algo que me assombra até hoje. Tudo começou quando minha família decidiu se mudar para uma antiga casa vitoriana no subúrbio. A casa tinha uma aura de mistério desde o início. Seus corredores longos e as paredes cobertas de papel de parede desbotado davam um ar quase macabro ao lugar. Mas o que mais chamava a atenção era o sótão, um local empoeirado e esquecido que parecia guardar segredos do passado. Durante a mudança, encontramos um espelho grande e imponente, com uma moldura de ouro requintada no fundo do sótão. O espelho estava coberto por uma lona antiga, e quando a removemos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Havia algo de inquietante na maneira como a superfície do espelho refletia a luz. Meu pai, sem dar muita importância, decidiu colocá-lo na sala de estar. No começo parecia apenas um item decorativo elegante, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes, quando passávamos pela sala, notávamos que o espelho não refletia exatamente o que estávamos vendo. A imagem parecia ter uma leve distorção, como se estivesse um pouco fora de sincronia com a realidade. Eu pensava que era apenas minha imaginação, até que os eventos começaram a se intensificar. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um barulho estranho vindo da sala. Levantei-me, tentando entender o que estava acontecendo. Quando entrei na sala, o espelho parecia estar emitindo um brilho fraco e esverdeado. Aproximando-me cautelosamente, percebi algo que me deixou gelado. A imagem no espelho mostrava uma sombra nebulosa que parecia estar se movendo atrás de mim. Olhei para trás e não havia nada. O coração começou a bater acelerado e eu rapidamente voltei para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Nos dias seguintes, a sensação de inquietação só aumentava. Os ruídos estranhos se tornaram frequentes e de vez em quando podíamos ouvir sussurros abafados vindo da direção do espelho. Meus pais estavam relutantes em acreditar, achando que era apenas estresse da mudança. No entanto, uma noite, minha mãe me acordou, pálida e visivelmente assustada. Ela disse que tinha visto uma figura escura se movendo atrás dela no espelho enquanto estava sozinha na sala. Decidimos fazer uma investigação. Colocamos uma câmera de segurança na sala, apontada diretamente para o espelho. Na noite seguinte, fomos ver as imagens gravadas. O que vimos foi horrível. A imagem no espelho mostrava a figura de uma mulher com um vestido antigo. Sua expressão estava contorcida em uma expressão de dor e sofrimento. Ela parecia estar lutando para sair do espelho. De vez em quando, a figura se aproximava da câmera, com os olhos fixos na lente, como se estivesse tentando se comunicar. Desesperados, decidimos tentar descobrir a história por trás do espelho. Encontramos registros antigos da casa e descobrimos que o espelho havia pertencido a uma família que havia desaparecido misteriosamente há mais de 100 anos. As lendas diziam que a família foi amaldiçoada e que o espelho era um portal para um mundo sombrio, onde as almas condenadas eram aprisionadas. Tentamos remover o espelho da casa, mas parecia estar inexplicavelmente preso ao chão, como se tivesse raízes profundas. A cada tentativa de movê-lo, sentíamos uma presença crescente, quase palpável na casa. A atmosfera ficou pesada e opressiva. Então, uma noite, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. O espelho começou a brilhar intensamente e a sombra da figura apareceu no centro da sala, como se tivesse saído do espelho.
A presença era tão intensa que parecia que a casa estava sendo engolida pela escuridão. Sofremos com noites de pesadelos e visões perturbadoras. Decidimos finalmente abandonar a casa. Deixamos o espelho para trás, trancado na sala, na esperança de que nunca mais precisássemos enfrentar aquele terror novamente. Embora tenhamos mudado de casa, nunca esquecemos o olhar desesperado daquela figura no espelho e a sensação de que algo muito sombrio estava se escondendo atrás daquela superfície refletora. A cada vez que passamos por um espelho, não podemos deixar de sentir um calafrio, como se estivéssemos sendo observados por algo que está sempre esperando para sair. Hoje vou compartilhar uma história de terror que desafia qualquer lógica e que ainda me faz tremer só de lembrar. Foi uma noite de tempestade e eu estava a caminho de casa quando decidi fazer uma parada em uma antiga relojoaria que sempre me intrigou. A loja estava lá, intacta, como se o tempo tivesse parado ali, apesar das décadas passadas. A loja era um lugar peculiar, cheia de relógios de todos os tipos e tamanhos, cada um com sua própria história e mistério. O proprietário, um velho relojoeiro com um olhar enigmático, me recebeu com um aceno sombrio. Eu sempre havia ouvido rumores sobre o local, que a loja estava envolta em mistérios e que os relojoeiros anteriores haviam desaparecido em circunstâncias estranhas, mas nada me preparou para o que estava por vir. O velho relojoeiro estava ocupado, ajustando um grande relógio de pêndulo que parecia imponente e antiquado, com uma moldura de madeira escura e detalhes ornamentais. Quando ele me viu, fez um gesto para que eu esperasse, e eu me sentei para observar. A loja estava repleta de relógios que tic-tacavam em um coro quase hipnótico, e o som constante parecia ecoar pelas paredes como um presságio. A tempestade lá fora parecia intensificar-se, e a loja se encheu de um som de trovões que ressoava a cada instante. O velho relojoeiro parecia não se incomodar com o tumulto exterior e continuava a trabalhar em silêncio. No entanto, havia uma regra estrita. O grande relógio de pêndulo, que era o centro de toda a loja, só podia ser ajustado à meia-noite. A cada ajuste que ele fazia, o pêndulo balançava com um som metálico que parecia mais ominoso do que relaxante. Finalmente, a meia-noite se aproximou. O velho relojoeiro levantou-se e, com um gesto cerimonioso, ajustou o grande relógio. À medida que o ponteiro das horas se alinhava com a meia-noite, algo inexplicável aconteceu. O ambiente da loja mudou drasticamente. O som dos trovões lá fora parecia aumentar e o vento uivava com uma força sinistra. O relógio de pêndulo começou a tocar uma melodia estranha e irregular, como se estivesse tocando uma música que não pertencia a este mundo. De repente, uma série de gritos horríveis ecoou pela loja, vindos de um lugar que parecia ser de dentro das paredes. Eu olhei para o velho relojoeiro e sua expressão era de puro terror. Seus olhos estavam fixos no grande relógio, que parecia ter adquirido uma vida própria. As engrenagens e o pêndulo giravam de maneira desordenada, e a melodia se transformava em um grito agonizante. Foi então que a loja começou a tremer. As sombras nas paredes se contorciam e se esticavam como se estivessem vivas, e eu vi figuras indistintas se movendo ao meu redor. As sombras tomaram forma, revelando espectros com rostos distorcidos e olhos vazios, que pareciam estar em um estado de sofrimento eterno. Eles se moviam lentamente em direção a mim e ao relojoeiro, seus passos acompanhando o ritmo frenético da melodia. Desesperado, tentei sair da loja, mas a porta estava trancada e não havia maneira de abri-la. A sensação de claustrofobia se intensificou quando percebi que não havia mais escape.
O velho relojoeiro começou a murmurar algo em uma língua que eu não conseguia entender, e sua voz parecia sobrecarregada de pavor. Ele parecia estar tentando fazer algo com o relógio, mas o pânico e a confusão tomaram conta dele. No meio do caos, eu vi uma figura fantasmagórica aparecer no centro da loja, emanando uma aura de maldade pura. Era uma figura alta e magra, vestida com roupas antigas e com um olhar penetrante que parecia atravessar minha alma. A figura caminhava em direção ao grande relógio, e cada passo fazia o chão ranger com uma força assustadora. Os gritos aumentaram em intensidade, misturando-se com a música estranha do relógio. Finalmente, quando a figura fantasmagórica tocou o grande relógio, tudo ficou em silêncio abrupto. A loja foi envolvida por uma escuridão profunda e opressiva. Eu caí no chão, meu coração batendo descontrolado, enquanto a figura desaparecia na escuridão. Quando a luz da manhã começou a infiltrar-se pela loja, a tempestade finalmente cessou. O relógio de pêndulo estava parado e o velho relojoeiro havia desaparecido sem deixar vestígios. A loja estava em completo silêncio, exceto pelo som ocasional de um relógio que ainda tic-tacava de maneira irregular, como se estivesse tentando recuperar o ritmo de antes. Eu nunca mais voltei à loja, e desde então, cada vez que vejo um relógio de pêndulo, sinto um calafrio percorrer minha espinha. A loja e o velho relojoeiro desapareceram sem deixar rastros, e a única coisa que resta é a memória daquela noite horrível, quando a meia-noite trouxe algo que não devia ter sido liberado. O relato que vou compartilhar é de arrepiar e deixa uma sensação de desconforto que não sai da mente facilmente. Tudo começou quando aceitei um trabalho de limpeza em uma casa antiga e abandonada que estava à venda há muitos anos. A casa tinha uma fama peculiar. Algumas pessoas diziam que estava assombrada, outras acreditavam que era apenas uma construção antiga. Eu, sendo cético, achava que era apenas superstição. Quando entrei na casa, percebi imediatamente que ela tinha um ar sombrio. O cheiro de mofo e o silêncio opressivo eram palpáveis. A casa tinha uma estrutura vitoriana, com longos corredores e quartos empoeirados, cobertos por uma camada de poeira espessa. Comecei a limpeza pelos cômodos principais, mas algo me chamou a atenção. Um pequeno quarto no final do corredor, que estava trancado. A porta estava coberta por uma camada grossa de poeira, e eu tive que usar força para abri-la. O quarto estava em completa desordem, com brinquedos espalhados pelo chão e um berço antigo encostado na parede. Havia algo de perturbador na forma como o quarto estava disposto, como se tivesse sido deixado abruptamente, sem chance de ser organizado ou limpo. No centro do quarto estava uma boneca antiga, com um vestido antigo e um sorriso sinistro esculpido em seu rosto. Seus olhos pareciam seguir cada movimento meu, e eu senti um frio na espinha ao me aproximar. Enquanto tentava limpar a sala, o ambiente parecia se tornar cada vez mais opressor. O ar estava pesado, e eu podia ouvir sussurros indistintos que pareciam vir de todos os lados. Uma noite, enquanto a casa estava em completo silêncio, decidi voltar ao quarto para terminar a limpeza. O ambiente estava mais sombrio do que nunca. Quando entrei, percebi que o berço estava balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de se deitar nele. Olhei em volta, mas não havia ninguém. A boneca estava no mesmo lugar, mas parecia estar mais próxima de mim do que antes. A sensação de desconforto aumentou e eu decidi sair do quarto o mais rápido possível. No entanto, ao tentar fechar a porta, ela não se movia. Estava trancada por dentro. O medo começou a crescer e eu tentei forçar a porta, mas não havia jeito.
Então comecei a ouvir risadas infantis vindo de dentro do quarto. Risadas que pareciam estar se aproximando de mim. As risadas se transformaram em choros e gritos, e eu percebi que algo estava se movendo nas sombras. A temperatura caiu drasticamente, e eu vi a boneca balançar sozinha, seus olhos fixos em mim, com um olhar ainda mais maligno. Uma sensação de desespero tomou conta de mim, e eu finalmente consegui forçar a porta, saindo do quarto e correndo pelo corredor. O som dos gritos e das risadas continuou a ecoar atrás de mim, crescendo em intensidade. Desesperado, decidi deixar a casa imediatamente, sem me preocupar com a limpeza final. A sensação de que algo estava me seguindo me perseguiu até o carro. Quando finalmente saí da casa, o medo não diminuía. Eu sabia que algo estava muito errado naquela casa, mas não conseguia entender completamente o que era. Na noite seguinte, tive pesadelos horríveis. Sonhei com o quarto da criança, onde a boneca estava agora em pé no meio do quarto, seus olhos brilhando com um brilho sobrenatural. No sonho, a boneca se aproximava de mim lentamente e eu não conseguia me mover. A sensação de terror era tão real que acordei suando frio e tremendo. Decidi investigar a história da casa e descobri que ela havia pertencido a uma família que havia desaparecido de forma misteriosa. A criança, uma menina que havia morrido tragicamente, supostamente ainda vagava pela casa, sua alma condenada a permanecer em um estado de agonia eterna. O quarto onde eu havia estado era, na verdade, o quarto da menina, e a boneca era um dos poucos objetos que haviam permanecido com ela. Embora a casa tenha sido vendida e renovada, nunca voltei lá. A imagem daquela boneca e o som das risadas infantis continuam a me assombrar. Cada vez que passo por um quarto com brinquedos ou uma boneca antiga, um calafrio percorre minha espinha, e eu me lembro daquela noite horrível, quando descobri que algumas histórias de terror são muito mais reais do que gostaríamos de acreditar. Essa história é uma das mais perturbadoras que já experimentei. Aconteceu em um antigo prédio de apartamentos que estava prestes a ser demolido. Eu trabalhava como eletricista e minha tarefa era verificar e desconectar as instalações elétricas do edifício antes que o trabalho de demolição começasse. Mal sabia eu que essa tarefa simples me levaria a um pesadelo inexplicável. O prédio era uma construção dos anos 1950, com uma fachada desgastada e um ar de decadência. Os corredores eram escuros e mal iluminados, com as paredes cobertas de manchas e grafites. Os apartamentos estavam vazios, mas eu não podia ignorar a sensação desconfortável de que algo estava errado. O prédio tinha uma história sombria. Havia rumores de que várias pessoas haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos. Enquanto trabalhava no terceiro andar, encontrei um apartamento que parecia estar trancado, mas a porta estava ligeiramente entreaberta. Uma sensação de curiosidade me fez abrir a porta e entrar. O apartamento estava em completo abandono, com móveis cobertos de poeira e uma atmosfera de desolação. O que me chamou a atenção foi uma antiga rádio de válvula que estava sobre uma mesa, ainda conectada e aparentemente funcionando, embora não houvesse eletricidade no prédio. O som que emanava da rádio era um murmúrio abafado, e eu decidi investigar. Ajustei o botão de sintonia, tentando captar alguma estação de rádio, mas só consegui ouvir uma série de estática e interferências. Foi então que ouvi uma voz fraca e distorcida, repetindo uma mensagem que parecia vir de muito longe. A mensagem dizia: "Ajude-me, não tenho mais tempo. Eles estão vindo." Minha primeira reação foi de ceticismo.
Pensei que poderia ser algum tipo de gravação antiga ou interferência na rádio. No entanto, a voz parecia desesperada e eu senti uma onda de medo e compaixão. Decidi continuar investigando e comecei a procurar por pistas no apartamento. Enquanto procurava, notei que a rádio estava ligada a um antigo gravador de fita, que parecia estar em funcionamento. A fita estava girando lentamente e eu ouvi o som de uma voz cada vez mais clara, pedindo ajuda e mencionando algo sobre uma entidade que estava pronta para agir. O medo começou a crescer quando percebi que a mensagem estava se repetindo, como se a voz estivesse tentando me alertar para algo iminente. De repente, a atmosfera no apartamento mudou. A temperatura caiu drasticamente e eu senti uma presença opressiva ao meu redor. As luzes começaram a piscar e o som da rádio se tornou mais intenso, com a voz distorcida agora gritando em desespero. Eu olhei ao redor e as sombras nas paredes começaram a se mover, como se estivessem vivas. A sensação de que algo estava se aproximando me deixou paralisado. Tentei sair do apartamento, mas a porta parecia ter se fechado sozinha, trancando-me dentro. O medo tomou conta de mim, enquanto a voz na rádio se tornava cada vez mais frenética. Ela falava sobre uma entidade maligna que havia sido despertada e estava se aproximando do prédio. A entidade, segundo a mensagem, estava buscando algo ou alguém, e a voz estava pedindo ajuda para escapar. Com o coração acelerado, comecei a procurar uma maneira de sair. As sombras nas paredes se tornaram mais densas e ameaçadoras, e eu podia sentir uma presença sombria se aproximando. A sensação de pânico era esmagadora, e eu comecei a bater na porta, tentando chamar por ajuda. No entanto, o som da rádio e o ambiente caótico abafavam qualquer tentativa de comunicação. Finalmente, com um esforço extremo, consegui arrombar a porta e sair do apartamento. Corri pelos corredores escuros, tentando encontrar a saída do prédio. O som da rádio e os gritos desesperados continuaram a me perseguir, aumentando o meu medo e a sensação de que algo estava prestes a me alcançar. Quando finalmente consegui sair do prédio, o medo ainda estava presente. O prédio foi demolido alguns dias depois e eu nunca soube o que aconteceu com o gravador de fita e a rádio. No entanto, a experiência deixou uma marca indelével em mim. Sempre que ouço uma rádio antiga ou encontro algo que remete àquela noite, uma sensação de terror e desconforto toma conta de mim, lembrando-me daquela última mensagem de desespero que nunca consegui entender completamente. Essa história de terror que desafia a lógica e o entendimento. Uma experiência que nunca sairá da minha mente. Tudo começou quando decidi explorar uma casa abandonada em um bairro antigo da cidade. A casa, uma estrutura vitoriana que havia sido deixada para apodrecer ao longo das décadas, estava cercada por uma aura de mistério e estranheza. O lugar sempre teve uma reputação sinistra, e eu estava determinado a descobrir o que realmente havia acontecido ali. A casa era enorme e desmoronava a cada dia que passava. O jardim estava cheio de ervas daninhas e o ar estava impregnado com um cheiro de umidade e decadência. Quando entrei, o ambiente era opressivo e a atmosfera estava carregada de uma sensação de abandono profundo. Eu tinha ouvido rumores sobre atividades paranormais e desaparecimentos associados à casa, mas nunca imaginei que encontraria algo tão perturbador. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a escada antiga que levava ao sótão. A escada estava em péssimas condições e o rangido de cada degrau ecoava pela casa como um grito de alerta. Decidi começar a exploração pelo andar de cima, apesar da sensação de que algo estava errado. Quando cheguei ao último degrau,
Uma sensação gelada percorreu minha espinha. O sótão estava em total desordem, coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. A luz que entrava pelas pequenas janelas cobertas de sujeira criava sombras sinistras que se moviam e contorciam ao meu redor. O sótão estava cheio de móveis antigos, caixas de papelão e objetos que pareciam ter sido deixados em uma pressa desesperada. O que realmente me perturbou foi um antigo espelho de corpo inteiro encostado em um canto escuro do sótão. O espelho estava empoeirado, mas havia algo nele que parecia estranho. Quando me aproximei, percebi que havia uma impressão de mão empoeirada na superfície do espelho, como se alguém tivesse tentado desesperadamente se afastar dele. O medo começou a crescer, mas eu continuei, achando que era apenas minha imaginação. Enquanto examinava o sótão, ouvi um som estranho vindo de uma das caixas. O som era como um sussurro baixo e desconexo. Ao abrir a caixa, encontrei vários objetos pessoais, como fotografias antigas e cartas amareladas. Uma das fotos chamou minha atenção. Era uma imagem em preto e branco de uma família com uma expressão triste e perturbadora. Atrás da foto havia uma anotação que dizia: "Estamos presos aqui. Ajude-nos." O medo estava crescendo, mas eu continuei explorando. À medida que o tempo passava, o ambiente do sótão parecia se tornar cada vez mais opressivo. O ar estava gelado e pesado, e o som dos meus próprios passos parecia ecoar com um atraso sinistro. Foi então que ouvi um barulho vindo do canto escuro onde estava o espelho. O barulho era como se algo estivesse se movendo ou deslizando lentamente. Quando me virei para olhar, vi a sombra de uma figura humana se movendo no espelho. O reflexo não correspondia ao que eu estava vendo na realidade. A figura estava coberta por uma névoa escura e parecia estar lutando para sair do espelho. O medo tomou conta de mim e eu tentei sair do sótão, mas a porta estava trancada e não consegui abri-la. A figura no espelho começou a se mover com mais intensidade e eu vi o rosto distorcido de uma mulher, com olhos vazios e uma expressão de agonia indescritível. Ela parecia estar tentando se comunicar, mas sua imagem estava distorcida e tremida. A sensação de pânico era esmagadora e eu percebi que algo muito ruim estava acontecendo. Então o ambiente ao meu redor começou a mudar. As sombras nas paredes começaram a se alongar e se transformar em formas grotescas, e o som de sussurros e lamentos encheu o sótão. A sensação de claustrofobia aumentou, e eu senti como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. A figura no espelho se tornou cada vez mais agitada, e eu podia ver as mãos dela tentando alcançar o mundo real. Desesperado, comecei a bater na porta do sótão, chamando por ajuda. O som dos gritos e lamentos se tornou ensurdecedor, e eu podia sentir uma presença opressiva se aproximando. Finalmente, com um esforço extremo, consegui arrombar a porta e correr escada abaixo. O sótão parecia estar em um caos total, com objetos voando e as sombras se contorcendo de maneira ameaçadora. Quando saí da casa, o alívio foi imediato, mas o medo não desapareceu. A imagem da figura no espelho e o som dos lamentos ainda me assombram. Eu nunca mais voltei a casa, e o sótão permanece como uma lembrança perturbadora de algo que não consigo entender completamente. Cada vez que passo perto de um espelho antigo ou de um lugar abandonado, uma sensação de pavor e desconforto me acompanha, lembrando-me daquela experiência horrível no sótão da casa abandonada. A história que vou compartilhar com vocês é uma das mais perturbadoras e inquietantes que já vivi.
Tudo aconteceu em uma pequena cabana que havia sido deixada para trás, em uma região isolada nas montanhas. Eu estava em uma expedição de fim de semana com alguns amigos, procurando uma experiência de acampamento fora do comum. O que encontramos foi muito além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. A cabana estava situada no meio de uma floresta densa, longe de qualquer sinal de civilização. Era uma estrutura simples, de madeira envelhecida, com um telhado coberto por musgo e uma sensação geral de abandono. A porta estava trancada, mas com um pouco de esforço conseguimos forçá-la e entrar. O interior da cabana estava em completo estado de desordem. Móveis antigos, cobertos por uma camada espessa de poeira, estavam espalhados por todo o lugar. Havia também uma lareira grande, com cinzas acumuladas, e uma mesa com cadeiras quebradas. Decidimos passar a noite ali, achando que seria uma experiência interessante e única. No início, tudo parecia normal, e a atmosfera estava mais relaxada do que esperávamos. No entanto, logo que a noite caiu, algo começou a mudar. O silêncio na cabana era absoluto, e a sensação de que estávamos sendo observados começou a crescer. Eu estava sentado perto da lareira quando comecei a ouvir um sussurro baixo e indistinto. O som parecia vir de todos os lados, mas era impossível identificar a origem. A princípio, pensei que era o vento ou alguma crepitação na madeira, mas a sensação de desconforto aumentou rapidamente. O sussurro era intermitente, quase como se alguém estivesse tentando falar em voz baixa para não ser ouvido. Meus amigos estavam todos ocupados com seus próprios assuntos, e eu não queria incomodá-los com o que estava acontecendo. Mas o sussurro começou a se tornar mais claro e mais inquietante. Eu podia distinguir palavras soltas, como "ajude-me" e "não vá". O medo começou a tomar conta de mim, e eu decidi explorar a cabana em busca da fonte do som. Quando fui para o fundo da cabana, encontrei uma porta que parecia levar a um porão. A porta estava entreaberta, e eu senti um frio na espinha ao olhar para as escadas escuras que desciam para o porão. O sussurro estava mais forte agora, e eu sabia que precisava investigar. Com uma lanterna em mãos, desci as escadas lentamente. O porão estava em completo estado de abandono, coberto por teias de aranha e cheio de móveis velhos e caixas empoeiradas. No canto mais afastado do porão, havia um baú antigo, coberto por uma camada espessa de poeira. O sussurro estava agora claramente vindo do baú, e eu podia ouvir uma voz implorando por ajuda. O medo e a curiosidade estavam me consumindo, e eu sabia que precisava abrir o baú. Quando finalmente consegui abrir o baú, encontrei um conjunto de objetos pessoais, incluindo um diário velho e desgastado. O diário estava coberto de manchas e parecia ter sido escrito por alguém em grande agonia. As páginas estavam repletas de anotações sobre uma entidade sombria que havia assombrado a cabana e causado a morte de uma família que morava lá. De acordo com o diário, a entidade era um espírito maligno que havia sido despertado por uma cerimônia antiga e que estava condenada a assombrar a cabana, buscando almas para alimentar sua existência eterna. O diário mencionava também que a entidade tinha o poder de manipular a mente das pessoas, fazendo-as ver e ouvir coisas que não eram reais, com o objetivo de deixá-las desesperadas e vulneráveis. O sussurro na cabana se tornou um grito frenético e desesperado. O ambiente começou a se transformar, com as sombras nas paredes se movendo e a temperatura caindo drasticamente. A sensação de pânico era esmagadora e eu podia sentir a presença da entidade se aproximando. As palavras do diário estavam se concretizando e eu percebi que a entidade estava tentando nos capturar. Corri de volta para a sala principal, tentando acordar meus amigos. No entanto, quando cheguei lá, eles estavam inconscientes, como se estivessem em um transe profundo. O grito desesperado e os sussurros estavam agora em um volume ensurdecedor.
e eu sentia que estava prestes a ser envolvido pela presença maligna. Desesperado, comecei a procurar uma maneira de escapar. O sussurro estava agora se transformando em gritos horríveis e ameaçadores, e eu vi visões distorcidas de rostos aterrorizados nas sombras. Finalmente, consegui acordar meus amigos e forçá-los a sair da cabana. Corremos pela floresta, sentindo a presença da entidade nos perseguir. Quando finalmente chegamos ao carro e nos afastamos da cabana, o silêncio na floresta era ensurdecedor. O medo e o pânico ainda estavam presentes, e eu sabia que a entidade havia ficado para trás. Nunca mais voltamos à cabana, e a experiência deixou uma marca indelével em todos nós. Cada vez que passamos por um lugar abandonado ou ouvimos um sussurro indistinto, uma sensação de terror e desconforto nos toma, lembrando-nos daquela noite horrível na cabana assombrada. Tudo aconteceu em uma casa antiga e isolada, no meio de uma floresta densa. A casa, conhecida localmente como a Casa dos Murmúrios, tinha uma reputação sombria e, ao que tudo indicava, havia sido o palco de eventos macabros que ninguém parecia querer recordar. Era uma tarde chuvosa quando meu grupo de amigos e eu decidimos explorar a casa. Estávamos em busca de uma experiência de aventura diferente e ouvimos falar sobre a casa por meio de uma história local. O que parecia ser uma simples exploração se transformou em um pesadelo aterrorizante que nunca conseguiremos esquecer. A casa era uma construção antiga de pedra, com janelas quebradas e uma aparência geral de abandono. A porta principal estava entreaberta e a entrada estava coberta de folhas secas e galhos. A atmosfera ao redor da casa era pesada, como se um manto de tristeza e desespero estivesse constantemente sobre ela. Não era difícil sentir que algo estava errado ali. Assim que entramos, fomos recebidos por um cheiro nauseante de mofo e decomposição. O interior da casa estava em ruínas, com móveis empoeirados e objetos espalhados por todos os lados. As paredes estavam cobertas de manchas e havia uma sensação constante de umidade. O que imediatamente chamou nossa atenção foram os sussurros baixos que começamos a ouvir. Pareciam vir de todos os lados, como se fossem ecos distantes de vozes humanas. Decidimos explorar o andar de cima, onde os sussurros se tornavam mais intensos. As escadas rangiam a cada passo e a escuridão se tornava mais densa conforme subíamos. Ao chegarmos ao andar de cima, o som dos murmúrios se intensificou, preenchendo o ar com uma sensação opressiva. As portas dos quartos estavam todas entreabertas e as sombras nas paredes pareciam se contorcer e se mover. Entramos em um dos quartos, que estava particularmente frio. No centro do quarto havia uma cama antiga, coberta por uma colcha rasgada. Havia também uma velha cômoda no canto, cheia de objetos pessoais deixados para trás. Em cima da cômoda, encontramos uma caixa de música antiga. Quando a abrimos, a caixa começou a tocar uma melodia triste e enigmática, e o som dos murmúrios se intensificou, misturando-se com a música. A melodia da caixa de música era hipnótica e perturbadora. Enquanto ouvíamos, começamos a notar que as vozes no fundo estavam se tornando mais claras. Eram palavras desesperadas, implorando por ajuda e falando sobre um mal antigo que havia sido libertado. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase palpável. Decidimos continuar explorando e, ao passar por um corredor escuro, encontramos uma porta trancada. O sussurro era mais forte aqui e parecia que estava vindo de trás da porta.
Usamos uma força combinada para arrombar a porta e, ao abri-la, encontramos um pequeno quarto de armazenamento. O quarto estava cheio de caixas e móveis antigos, mas o que realmente nos chocou foi um mural na parede, feito com algo que parecia ser sangue seco. O mural retratava figuras humanas em agonia e cenas de rituais macabros. A atmosfera no quarto tornou-se ainda mais opressiva, e o sussurro virou um grito agonizante que parecia estar tentando escapar da parede. Começamos a sentir uma presença maligna se aproximando, uma força invisível que parecia querer nos expulsar. O medo estava crescendo, e cada um de nós estava em pânico, tentando encontrar uma saída. Foi então que a casa começou a se transformar. As paredes começaram a se mover e a se deformar, criando um labirinto de corredores e salas que pareciam se alterar a cada momento. A sensação de claustrofobia aumentou e o sussurro se transformou em um grito ensurdecedor, cheio de dor e raiva. Tentamos desesperadamente encontrar uma saída, mas a casa parecia estar viva, mudando e se contorcendo para nos manter presos. As sombras nas paredes se tornaram mais agressivas, e podíamos ver rostos distorcidos e aterrorizados se contorcendo e se esticando. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, e a presença maligna parecia estar cada vez mais próxima. Finalmente, depois de uma luta desesperada, encontramos uma janela quebrada que dava para o exterior. Conseguimos escapar pela janela e correr para a floresta, deixando para trás a casa dos murmúrios. Quando olhamos para trás, a casa parecia estar em total silêncio, como se nunca tivesse acontecido nada. Nunca mais voltamos à casa, e a experiência deixou uma marca profunda em todos nós. Sempre que passamos por um lugar abandonado ou ouvimos um sussurro no fundo de nossa mente, uma sensação de pavor e desconforto nos acompanha, lembrando-nos daquela noite horrível na casa dos murmúrios. É uma lembrança constante de que há coisas que não deveriam ser exploradas e que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem resposta.